E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rebeca Bravos e aqui no canal Mundo da Rê eu falo as coisas que eu gosto de fazer e que acontecem no meu dia a dia. E uma delas é ler. Então, hoje eu vou falar da coleção Diário de um Banana, do livro A Verdade Nua e Crua. Solta a vinheta! A Verdade Nua e Crua, ele é muito legal, ele é muito engraçado. Ele é roxo aqui por fora, e aqui atrás tem os resumos, como todos os outros livros, tem escrita, tem desenho, tem número de página, de capa dura. E eu vou ler um pouquinho do resumo para vocês entenderem. Greg Heffley sempre quis crescer logo, mas será que ficar mais velho é tão legal assim? De repente, Greg começa a lidar com as pressões das festas de meninos e meninas, com aumento de responsabilidades e também com as mudanças embaraçosas que acompanham o crescimento. E depois de uma grande briga com seu melhor amigo Holly, parece que Greg vai ter de encarar sozinho a verdade nua e crua. E eu vou contar algumas histórias do livro para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tinha um comercial de TV que era para anunciar uma sorveteria. Daí tinha um bebezinho lá todo fofo fazendo a propaganda, mas daí ele cresceu. Daí foram fazer de novo a propaganda e o cara tava feio, assim, tudo mais, ó. Olha aqui como que ele já tava, assim, mas tava todo feio já. E o comercial, eles queriam um outro bebezinho pra fazer. E daí o Greg tentou entrar nas seletivas. Daí quando ele foi entrar, só tinha um monte de pitoquinho, só ele. O irmão mais novo também foi tentar entrar. Pra quem não sabia, ele também tem um irmãozinho mais novo. Mas ele tentou fazer coisas assim pra impressionar e ele se dá mal. E cai aqui. E daí só vai anunciar depois. O ganhador lá no fim do livro. Eu falei que ele tinha um irmãozinho mais novo. E aqui vai contar dele agora, quando a mãe dele tava grávida. Quando o Greg ele ainda não tinha o irmãozinho dele, ele era a atenção da família. Ele fazia piada assim, até sem graça. E todo mundo ria porque achava fofinho ele fazendo. E quando o irmão mais novo dele nasceu, descobriram que era um menino, porque ainda não sabiam, né? E ele foi tentar fazer uma piada bem na hora que descobriram. E todo mundo ficou falando, vê se cresce, para. E tinha algum parente, acho que era primo do pai dele. Ele já tinha se casado umas 4 vezes. E ele tinha várias fotos lá no casamento. Ele assim, eles pequenininhos. Eles com o irmãozinho mais novo. Ele tinha uma foto com a noiva dele. Dele com a cabecinha em cima. Ó. O Greg, ele ia ter uma nova aula. Ele ia ter uma aula de saúde. Ele recebeu um bilhete para os pais autorizarem se eles podiam participar da aula, não, porque vai mostrar filmes sobre partes assim íntimas e tudo mais, e os pais têm que autorizar. Daí o Greg já sabia que a mãe não ia deixar ele participar da aula. E daí ele colou um bilhete por cima e só mostrou a parte da assinatura. E olha o que ele escreveu: autoriza o meu filho a receber mais lições de casa. E daí a mãe dele assinou. O Greg, ele ia num dentista específico quando ele era mais novo, que a clínica do dentista chamava Bracinhos. Ele não gostava de ir lá, ele só gostava de ir lá por uma razão: a dentista. Ele achava muito gata a dentista. Tava lá todo tranquilo, porque ele ia ver o amor da vida dele. E daí o pai fala no meio do caminho do carro, eles iam pra outro dentista. Ele quase teve um infarto, né? Porque ele foi um dentista de gente grande. Ele colocou um aparelho. Se vocês querem saber qual aparelho ele colocou, comprem o livro, vale muito a pena. Eles ganharam um ovo para saberem como os pais têm que ter cuidado a cuidar das crianças. Eles pegaram um ovo que a professora deu e levaram para casa. Eles ficaram um dia cuidando do ovinho. No dia seguinte, tinham que entregar em perfeito estado. Ele não queria quebrar o ovo. E se ele levasse na mão, ele poderia quebrar.
Se ele colocasse nos meios do livro, podia explodir. Então ele enrolou com bastante papel higiênico, bastante, e enrolou. Ele teve até que tirar alguns livros da mochila. Deixou até na escola pra não amassar o ovo. E deu certo? O irmão mais novo dele quase quebrou o ovo quando ele colocou no quarto dele. Então ele pensou em um lugar óbvio, que ninguém mais pensaria em colocar. Colocou na geladeira. Tinha 2 ovos na geladeira e ele colocou um, então ficou 3 ovos. E daí quando a mãe dele foi fazer um omelete, usou os 3 ovos. E ele ficou sem o ovinho. Então pra escola, ele levou o ovo mexido. Era um ovo, só levou ele mexido. Ele tava pensando em roubar do colega dele, o Holly. Mas daí era tarde demais, porque ele tinha desenhado o próprio retrato no ovo. Pra ninguém roubar dele. Ele só pensou em roubar dele porque todos os outros já estavam com nome, já estavam com brilhinho e tudo mais. Bom, gente, foi isso. Foi algumas histórias bem legais que eu contei. Ainda tem o dobro ainda das histórias. Eu dou nota 9 pra esse livro, porque ele é bem legal, bem engraçado, mas em algumas partes, assim, poderia ter mais conteúdo, né? Mas, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Tchau, até a próxima. Super beijo. Tchau.